Boa noite, meus amigos, aos que vêm pela primeira vez no nosso canal aqui, Espiritismo Conectado. Esse canal que é linkado à sociedade, Associação Beneficente Espírita Caminheiros do Bem, e onde lá temos as palestras públicas semanalmente e temos este trabalho, esse grupo de estudos que aqui se encontra com o intuito de estudarmos o Espiritismo, lembrando que esse vídeo fica aqui gravado, você pode rever novamente em outra oportunidade, assim como rever os vídeos anteriores a este de hoje que você ainda não assistiu. Também no Spotify, você pode ouvir em forma de podcast o estudo deste ano e do ano passado inteiro, durante todo o período de pandemia, onde iniciamos esta atividade online e permanecerá online ainda por um bom tempo. Dando boa noite a todos que nos acompanham, gostaria que você desse teu boa noite comentando ali embaixo no chat, lembrando que a qualquer momento você pode enviar uma questão, pode enviar uma pergunta, uma temática que você gostaria que fosse abordado aqui no nosso canal e no nosso estudo. Atualmente estamos trilhando pelo livro Seja Feliz Hoje, do espírito Joana de Ângeles, que tem como uma proposta estudar o espiritismo pelo prisma da psicologia transpessoal. E através da psicologia transpessoal, esse espírito Joana de Ângeles nos auxilia de uma forma mais ampla e mais profunda, compreendermos o espiritismo, mas acima de tudo, compreendermos a nós mesmos. Estamos aqui hoje no 15º capítulo, nesse 15º encontro no nosso Seja Feliz Hoje. Você pode colocar também a tua cidade, só para a gente ter uma ideia de onde estão nos vendo e nos ouvindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique ali no botão inscrever-se e também clica naquele botão do joinha. Se você gosta desse conteúdo, quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, é importante que você clique no joinha ali. Isso o YouTube entende que este conteúdo é relevante e faz com que ele chegue a mais pessoas. Por isso, se você ainda não deu o teu joinha ali, pode clicar direto ali. Ok, pessoal? A temática de hoje, seguindo a nossa sequência, o 15º capítulo vai ser aqui o capítulo Libertação. Nós vamos iniciar a leitura, eu vou lendo um pedaço, a gente vai discutindo, e em qualquer momento você pode e deve, vai ser uma alegria se você contribuir dando o teu comentário, o teu contributo, o teu questionamento, a tua questão, manda no chat direto ali, e isso vai colaborar para que o nosso estudo tenha mais caldo, tenha mais conteúdo com a tua participação. Se você por algum motivo não quer escrever aqui, não quer mandar a tua pergunta aqui, você pode mandar lá pelo direct no Instagram, mandando para mim lá no @wallace com 2 pontos, ponto Valeira, o @wallace.valeira, manda pelo Instagram e eu respondo por lá em forma de vídeo, de áudio ou fazendo um vídeo aqui no YouTube em outra oportunidade. Ok? Libertação, 15º capítulo do livro Seja Feliz Hoje. Joana de Ângeles, espírito, inicia a conversa desse tema, desafio. Os gritos lá fora, se estiverem ouvindo, são das minhas filhas enlouquecidas, né? Mas faz parte aí do nosso estudo. Vamos lá. Há uma escravidão muito mais grave do que aquela de natureza política e social, que impede a faculdade de ir e vir, de comunicar-se com as demais pessoas, de fruir os direitos humanos em plena liberdade. Então, Joana de Ângeles já coloca que existe um tipo de escravidão muito pior, muito mais grave do que a natureza política e social, que nos impede de nos comunicarmos com as demais pessoas, de fruir os direitos humanos de plena liberdade. Silenciosa e perversa, castiga de maneira inclemente as suas vítimas e dilacera-lhe os sentimentos enquanto rouba-lhes a paz.
Olha só que escravidão complexa. E ela já vai colocar logo na sequência qual é esta escravidão, muito pior e muito severa do que todas as outras. E ela continua. Se você tem o livro, acompanha comigo lá. Tanto fustiga o ser poderoso quanto aquele que se vê atirado a situações de dependência do alheio socorro. Não raro, apresenta-se na criatura gentil e amável para com os estranhos, que transforma em tirano doméstico responsável por graves e molestas condutas. Esse escravagista presta atenção lá, esse escravagista é o apego às coisas e pessoas, paixão detestável que se deriva do egoísmo infeliz. Toda forma de apego é uma forma de escravidão de si mesmo para aquele que sente o apego perante as coisas ou perante os outros. Há também um apego que não é só pelas pessoas ou pelos bens materiais. É também o apego sobre as situações, sobre os contextos. Por exemplo, nós podemos ter um apego muito grande a uma situação favorável, a uma situação de liderança em um cargo de uma empresa. Gente, aqui no meu fone de ouvido está fazendo um barulho. Se vocês estiverem ouvindo esse barulho, por favor, digite ali, senão me avise, senão eu tiro o fone se estiver atrapalhando o som, tá? Só me dê um feedback aí, por favor, que eu já modifico se necessário. Então, como eu estava dizendo, temos ali várias formas de apego. O apego pelas pessoas, o apego pelas coisas, o apego pelas situações. Porém, o apego não é só pelo aquilo que se tem, mas o apego com o que se deixa de ter. No livro, uma das primeiras obras de Joana de Ângeles, da série psicológica intitulada O Ser Consciente, Joana de Ângeles vai tratar o apego da não posse. Olha que questão interessante que ela tem. Obrigado, pessoal. O apego. Obrigado, o feedback ali. Está tudo ok com o áudio. Vamos dar sequência. Só eu que estou ouvindo estralo aqui no meu ouvido. Joana de Ângeles vai colocar no livro Ser Consciente que nós somos apegados não somente àquilo que temos, mas também podemos ter apego por aquilo que não temos. O apego pela não posse é quando nós temos o apego do sentimento de ter, de gostaríamos de ter algo. Por exemplo, alguém pode ser apegado a algo que nunca teve, conforme própria Joana de Ângeles nos dá o exemplo. Veja que alguém pode ser muito pobre, ter carência material e ter apego por aquilo que não tem. Ou seja, ela se condiciona a somente ser feliz ou desejar de tal forma algo que não possui, que a sua felicidade fica submetida somente ao ato de ter aquela condição, de ter aquele carro, aquela casa. Então ela sofre um apego por algo que nunca possuiu. É um apego por algo que não se tem. E traz para si uma forma de escravidão. Pois todo aquele que traz um apego dentro de si por aquilo que não tem, ou por aquilo que tem, é escravo de si mesmo, das próprias condições desse próprio apego. Porém, poderemos encontrar também o apego às pessoas. Quando nós nos apegamos às pessoas, fruto, conforme Joana de Ângeles disse aqui no livro, fruto sempre oriundo do nosso egoísmo, ou seja, o ato de colocar o nosso ego, nos colocarmos como centro do mundo. O apego às pessoas é quando nós desejamos a atenção, quando nós projetamos no outro a nossa carência emocional, como se o outro fosse o responsável por suprir esta carência em nós. Não raras vezes nos relacionamentos, não só conjugais, mas também de amizade, de tapar os buracos emocionais que nós trazemos da nossa infância, da vida intrauterina ou de outras existências.
Você já passou por esse tipo de situação? De se apegar a alguém ou de sentir que o outro está projetando em você esse tipo de situação? Comenta ali nos comentários e faz a tua pergunta ou colabora para que lá na frente, mais adiante do estudo, a gente possa ler o teu comentário e tornar o teu comentário um caldo para que o nosso estudo se torne melhor. Vamos ver o que Joana de Ângeles coloca mais adiante. Esse escravagista, conforme ela já havia dito, é o apego às coisas e pessoas. Paixão detestável que deriva do egoísmo infeliz. Equivocadamente, o indivíduo que lhe sofre a constrição acredita que a posse proporciona-lhe situação de privilégio e passa a lutar para amealhar avidamente tudo quanto se lhe encontra ao alcance. Quem sofre desse mal, ou seja, muitos de nós sofremos e nem nos apercebemos. Quando nós sofremos desse mal, desse egoísmo, do apego, geralmente está atrelado a acreditar que o fato de termos alguém próximo a nós, e trabalho, financeira, econômica, cultural, ou ainda um apego a um bem ou uma situação financeira, faz de nós protegidos do sofrimento, o que não é verdade. Acreditamos ainda, muitas vezes, que o fato de estarmos em um relacionamento de amizade ou conjugal e termos este apego, este empoderamento do outro, como se fosse possível aprisionar o sentimento alheio em relação a nós, aquela pessoa irá ficar próximo a nós sempre. O que também não é verdade. Só um minutinho que eu tive um problema aqui no meu áudio. Pronto. Se vocês estão me ouvindo ainda bem, me avisem. Tive que tirar o fone, que tive uma interferência aqui. Tá ok o som? Só me dá um joinha ali, pessoal, por favor, no chat, por favor. Vamos dar sequência aqui. Face avaro e ouvida-se, ou seja, se esquece dos comezinhos sentimentos da solidariedade que se encarrega de multiplicar os bens, porque através da sua ação, quanto mais reparte, possui. Sempre temendo o futuro, supõe que o acúmulo de moedas e de qualquer outro objeto, incluindo os de valor contábil, faculta-lhe segurança, com total esquecimento de que se encontra no mundo transitório, em que a relatividade e a incerteza predominam e alteram as mais meticulosas programações. Fantástico esse parágrafo. A pessoa pegada sempre está temendo pelo futuro. Sempre está com a cabeça muito mais no futuro do que no presente ou propriamente com o aprendizado do passado. O Espiritismo vem para nos libertar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Pois bem, devemos sim nos preocupar com o futuro, sermos pessoas previdentes, o que é natural. Termos ali um ajuntamento de recursos para o momento de necessidade. Mas nos preocuparmos em demasia com o futuro faz com que percamos a consciência do presente e muito menos as lembranças gratas ou de aprendizado do passado. Vamos reparar aqui nesse parágrafo. Sempre temendo o futuro, supõe que o acúmulo de moedas ou de qualquer outro tipo de objeto material, incluindo de valor contábil, faculta-lhe segurança. Esquecendo que neste mundo de provas e expiações, a única coisa que vale é a completa instabilidade. Pois a mesma hora que temos, podemos deixar de ter. E às vezes, mesmo tendo uma condição contábil, como ela mesmo diz, podemos não ter a condição de saúde. A condição que hoje nós temos de família, podemos deixar de ter por algum momento. Fique imaginando, por exemplo, uma situação de guerra como nós estamos vendo ocorrer na Ucrânia.
Uma pessoa que tinha lá as reservas, tinha uma condição, simplesmente deixou de ter da noite para o dia. Então, quando ela depositava sua segurança no dinheiro, no recurso, na condição de trabalho, na condição familiar, e vê-se de um momento para outro completamente assolada pela guerra e perde-se tudo. Nós vemos ali no noticiário bairros que eram lindos e maravilhosos, condomínios que hoje nós vemos no noticiário simplesmente carcaças. Temos ali simplesmente escombros que não tem nem a menor condição nem de um cachorro morar ali. Então, o mundo terra nos traz a possibilidade, através de um mundo de provas e expiações, a aprendermos que a nossa segurança não pode estar pautada no outro, não pode estar pautada no recurso financeiro, nem tampouco no nosso trabalho, pois no mesmo momento que temos, poderemos deixar de ter. Lembrando aí a célebre frase de Jesus, que neste mundo, da mesma forma que nos é dado, pode ser tirado. Melhor, corrigindo em O Livro dos Espíritos. E também no Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma maneira que nos foi emprestado, pode nos ser retirado. Não podemos colocar a nossa realização, a nossa felicidade ou toda a nossa expectativa nos filhos. Pois da mesma maneira que eles estão junto a nós, eles podem deixar de estar junto a nós. E é natural que assim seja, pelo decorrer, pelo crescerem, tocam suas vidas. Se tudo correr bem, ou pode vir a questão do desencarne antecipando esta separação transitória, como alguém que viaja para um outro plano, e assim o é, nós espíritas sabemos. E então, todo aquele planejamento que foi feito de realização, de muitas vezes de projeções nos filhos, e os filhos rumam com suas famílias, ou rumam para a verdadeira vida, o retorno ao plano espiritual. E aí temos, quando colocados sobre eles, ou também sobre o cônjuge, sobre os pais, onde a nossa segurança está pautada, e há esta modificação de conjuntura de vida, e então, se temos o nosso apego nesse sentido, encontramos o sofrimento. Teremos então aquilo que a psicologia diz como a síndrome do ninho vazio, ou adentraremos o caminho da depressão após o desencarne de um ente querido, nos convocando, nos convidando a uma mudança de postura, a uma mudança de sentido existencial. Deu para ter alguma reflexão até agora? Coloca ali o teu ponto de vista, e se você já passou por isso ou está passando, escreve ali que depois a gente comenta. Vamos dar sequência na leitura e a gente já volta nos comentários. A situação invejável de hoje, a situação invejável de outra pessoa de hoje, se modifica sem aviso prévio, conforme a gente estava falando. E o destaque de agora se converte em padecimento logo mais. Veja bem que interessante. Não raras vezes, a situação que hoje é invejada por muitos, os famosos, principalmente na televisão, ou de grandes empresários, que anteriormente tinham uma fortuna imensa amealhada, eram invejados por muitos, tidos como visionários. E foram escritos livros sobre alguns deles. Poucos anos depois estavam presos, envolvidos em cenas horrorosas, hediondas, de corrupção, e de situação deprimente. De um momento para o outro a coisa se modificou. Considera que todos esses valores a que atribuis poder têm poder como assim o consideras. Disfarçado, o egoísmo impõe-se-te, irrefreado, ou seja, sem freios, e te apaixonas por conquista de recursos, de animais e de pessoas que te seguem no rumo da experiência evolutiva. Cuida de ser livre dos grilhões de que tens momentaneamente e usa sem cessar, não tendo usado pelo constrangimento desses torpes componentes da vida física. Liberta-te da avareza.
e faze ao teu próximo o que gostaria que ele fizesse, e ser generoso. Olha a dica que Joana de Ângeles nos dá. Se nós olharmos dentro do Livro dos Espíritos sobre a temática egoísmo, não vou citar aqui uma questão. Pega lá o Livro dos Espíritos, dá uma folhada e procura lá o que ele fala sobre egoísmo. E em matéria geral, vamos encontrar dentro da doutrina espírita que, segundo os espíritos superiores, toda a raiz de todo o mal que trazemos em nós, todas as mazelas, todas as torpezas morais das quais nós lutamos e relutamos e, consequência, nos trazem o sofrimento, tem na sua base, na sua raiz, o egoísmo. E os espíritos superiores nos sugerem que, se queremos nos tornar pessoas melhores, devemos inicialmente batalharmos para erradicar ou diminuir o nosso egoísmo, o nosso centro de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo. A partir do momento em que começo a compreender que eu não sou o centro do mundo, isso de maneira profunda, passo a não levar nada para o lado pessoal. Só aceito a ofensa de alguém quando tenho o eu, o meu ego, como centro daquela conversa. Se passo a compreender que o outro tem os seus sentimentos, as suas condições de pensar, e não me coloco no centro daquela conversa, logicamente não permito a me ofender, pois eu sei que ele não está falando de mim nem para mim, mas está projetando em mim uma situação. E por mais que aquilo que a pessoa fale possa ser verdadeiro em relação à minha conduta, não há por que eu me ofender. Se penso desta maneira, o que logicamente é um desafio. Então, os espíritos imortais, segundo a doutrina espírita, nos propõem que devemos combater o egoísmo com todas as forças. O Espírito também nos fala de consciência tranquila. Nós não vamos ter o eu como centro, mas nós vamos batalhar e fazer o nosso melhor para que a nossa consciência esteja tranquila através do dever retamente cumprido. Se não posso modificar uma conduta de guerra, por exemplo, posso modificar o que eu posso fazer perante aquela situação. Se eu não consigo acabar com a fome no mundo, por exemplo, mas que eu possa levar algum alimento, se eu não tenho essa condição de iluminar a todas as mentes do mundo, que dentro da minha intelectual eu possa levar um pouco de iluminação intelectual, de estudo, para alguém que necessita ou está disposto a compartilhar conosco a necessidade de estudar. Pois bem, vamos ler um pouco aqui os comentários. Eu consigo ver direto o computador hoje. Vamos aqui. A Ana Karine Nassar. Boa noite, Ana. Tudo bem? Vamos ler ali. É muito difícil aceitar o desencarne de um ente querido. Sim, Ana. Não é fácil. Mas é um convite. Primeiro, é muito difícil, pois a gente realmente tem o carinho pelos amores que já se foram. Não é fácil. É um desafio. Mas é um convite a vivermos melhor. Pois a partir do momento que compreendemos, conforme o Espiritismo nos ensina, que não é um adeus, mas simplesmente um até logo. E pensar que o outro está vivendo possivelmente em uma condição muito melhor do que a nossa. Reencontrando outros amores. Quando a gente ama, de verdade, a gente quer ver o outro muito bem. Quer ver o outro feliz. Bem, para isso, muitas vezes, a gente não possa estar perto do outro. É o que acontece no desencarne. Muitas vezes, o outro pode estar numa condição melhor. A gente pode enviar o nosso pensamento através de uma oração. Se bate a tristeza, Ana, não tem problema. Só sentimos saudade de quem a gente ama. A gente não sente saudade de quem a gente não gostava. A gente não sente saudade de coisa ruim, de coisa boa. Quando a saudade bate, lembra dos momentos bons, dos dias agradáveis, manda um pensamento, uma prece, em forma de oração ou em forma de lembrança.
quando vai comer uma comida que a pessoa gostava, quando ouve uma música, oferece em pensamento àquela pessoa, mas acima de tudo, oferece as tuas boas ações em nome do outro. Toda boa ação que você fizer e endereçar aquele ser que já se encontra no plano espiritual, segundo Manuel Filomeno de Miranda, em várias de suas obras, psicografia de Divaldo Franco, vai nos trazer que cada boa ação que fazemos e endereçamos ao outro é tesouro que se manifesta na vida do nosso amor no plano espiritual. Sentir saudade é normal, faz parte. Talvez a saudade só cesse no dia do reencontro, quando esse, segundo os planos divinos do mundo espiritual, vem acontecer conforme a vontade do alto. Mas quando as lágrimas vêm de saudade, o outro se sente lisonjeado do lado de lá, no plano espiritual, feliz, com lágrimas de saudade, com lágrimas de otimismo, revivendo os dias maravilhosos que nós vivemos juntos. Quando ela vem de revolta, é de preocupação. Qual ser amado que não se preocupa conosco, ou não nos preocuparíamos com o outro, se estivesse numa situação de revolta? Procura refletir na magnitude da beleza divina e tirando de lado o egoísmo que nós muitas vezes trazemos de querer ter o amor junto conosco. É normal, mas vamos trabalhar pensando que Deus, sim, tem o porquê das coisas. E sempre lembrar também, gente, que nada é por acaso. Jesus ensina que não tem uma folha de árvore que caia sem que o Pai o queira. Nada é por acaso. Tudo está conforme um planejamento, mas exige que nós façamos a nossa parte e aproveitemos as oportunidades, como esse momento. Vamos ver um outro comentário aqui. Gi Ribeiro, boa noite, Gi Ribeiro, tudo bem? Uma amiga minha, trabalhamos juntos na área da saúde, na UPA, na unidade de pronto atendimento. Ela tentou suicídio no dia 5/3 e então estava no hospital de clínicas. Teve muitas complicações e hoje desencarnou. Pois é, Gi Ribeiro, é uma situação complicada. O suicídio hoje toma proporções absurdas, né? Isso não é divulgado por uma questão ética, pois toda vez que se é divulgado na televisão, por exemplo, um caso de suicídio, outros podem se encorajar. Por isso não é divulgado. Suicídio é um mal que vem assolando principalmente os jovens, onde, por falta de embasamento, muitas vezes espiritual, por falta de um sentido existencial, vemos notícias, paralelamente, quando nos chega, de suicídio de jovens que se suicidam, que é um caso extremamente grave, devido aí a muitas vezes a falta de presença da família, não porque não querem, mas por falta de ser feito, de oração, de dentro das casas espíritas, onde tem trabalhos específicos, né, para os suicidas, e é necessário reflexão e estudo para auxiliarmos. Existe um trabalho a nível nacional. Se alguém lembrar o nome, por favor, digita ali para que a gente possa falar aqui, como se fosse um SOS, uma ligação. Eu estou tentando me lembrar o nome agora, não me recordo. Que é um trabalho para pessoas que estão em situação de pré-suicídio. Tá? Se alguém lembrar o nome da atividade ou o número, por favor, coloca no chat ali. CVV, obrigado, Camila. O Centro de Valorização da Vida. Manda o número ali no chat e faz ali no comentário para que a gente possa, quem estiver assistindo esse vídeo, tiver com essa intenção, tiver percebendo que está com esse pensamento suicida, para procurar esse Centro de Valorização à Vida, que é um trabalho específico que atende o telefonema da pessoa que está em situação de pré-suicídio, para conversar, para trocar uma ideia, para visualizar alguma saída. O número do CVV, de Centro de Valorização à Vida, é 188. Então você liga lá no telefone 188 e fala com a pessoa que está preparada, capacitada do outro lado da linha para te, tá bom? A Ana Karine, é verdade, obrigada pelas palavras. Eu agradeço para a gente estudar juntos aqui, gente, tá?
A Soraya, boa noite, Soraya. Da onde você fala? Vamos lá. Rodrigo Bortoleto, meu amigo querido. Vamos olhar mais para o lado, ajudar quem precisa. Nos chama ao auxílio. A ajuda ao próximo é bálsamo que necessitamos para o crescimento moral. É verdade, é um dos caminhos. Um dos caminhos é a caridade. O Espiritismo ergue essa bandeira sobre a caridade, onde fora da caridade não há salvação. Segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, lógico que nós estamos colocando essa caridade num sentido mais profundo, mais amplo. Não somente dar o alimento, que é extremamente necessário, mas a caridade moral e a tão falada a caridade material, mas também falar da caridade moral. Né? Camila colocando ali, ó, você pode conversar com voluntários CVV ligando 4 horas, todos os dias de forma gratuita. Então, se você está com algum problema nesse sentido, procure ajuda. Procure ajuda. Tá? Ou conhece alguém, é 188. Obrigado, Camila. Vamos seguir então com o nosso texto, pessoal. Me diga aí, tá ficando claro o entendimento? Me diz aí o que você está achando dessas lives, desses estudos. Por favor, fica à vontade aí, que esse estudo é para que a gente estude junto e chegue ao maior número de pessoas aí. Estamos quase com 1000 seguidores. Então, se você não seguiu ainda, não se inscreveu no canal, se inscreve ali e não se esqueça, por favor, de clicar naquele joinha ali embaixo. Isso é importantíssimo para o YouTube levar a mais pessoas essa mensagem. Segunda parte do texto, vamos lá. Com incomum sabedoria, Jesus busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quando se é importante e legítimo, aquilo que tem sabor de imortalidade, tudo mais se torna com significado secundário. Gente, isso dá uma tranquilidade na alma da gente quando a gente lê esse parágrafo. Olha só, quando nós elegemos aquilo que realmente é importante na nossa vida, tudo aquilo que tem um sabor de imortalidade, tudo se torna secundário. O problema financeiro se torna secundário, embora a gente vá ter que lidar com ele. Mas tudo aquilo que tem um gosto de imortalidade, aquilo que a gente vai poder levar desta para outra vida, isso é o verdadeiro. A nossa consciência, o que nós fazemos para os outros, a compreensão que tentamos lidar com a cada situação, a vontade verdadeira de se melhorar, de tentar levar uma palavra, de levar o telefone do CVV 188 para quem está necessitado. Tudo que tem gosto de mortalidade traz um bálsamo na nossa vida. Para quem estava falando anteriormente ali da saudade daquele que já desencarnou, que já está no plano espiritual, para pensar que tudo isso aqui é transitório, que tudo isso aqui é passageiro, que nós também vamos desencarnar, que aliás já encarnamos e desencarnamos várias vezes. Te dá uma tranquilidade de saber disso. De que tem um planejamento do plano espiritual na nossa existência, que conforme já disse, embora exista um planejamento, não é um determinismo. Pede a nossa cota parte de empenho, de dedicação. É inevitável, diz Joana de Angelis, vamos lá, é inevitável deixar estudo, inclusive o invólucro carnal, o corpo físico, né? Através do fenômeno biológico que eles chamam morte, a gente chama desencarne. Dedicando-se ao reino de Deus, a tua existência adorna-se de beleza e de significado psicológico. Não será necessário que fujas do mundo, mas que saibas viver na sociedade, respeitando-lhe os padrões de comportamento, com a preservação do sentido moral e ético estabelecido pelo Evangelho. Olha que interessante, não é que você vai virar um hippie e vai fugir do mundo. Não é isso. É viver no mundo sem se fazer mundano. Kardec já propõe isso. Vivei como vivem os homens do mundo, porém com a máxima de Deus como premissa de cada situação, sem abandonar a questão moral, a questão ética. Você vive as coisas do mundo com ponderação.
com bom senso, sem matar o teu corpo físico, nem tampouco prejudicar a tua consciência e o teu espírito. Dedicando-se, esse já foi. O que detens, ou seja, o que você tem, fica. O que és, segue contigo. Pega uma caneta agora e anota isso. Grava no teu celular. Grifa ali. O que detens, fica. O que és, segue contigo. O que você tem hoje? O que você detém hoje? Isso fica. O que você é? O que você é? Isso vai com você. Essa é sua verdadeira bagagem espiritual. Se você faz essa reflexão e te dá um frio na barriga, pois você não é tanto e tem mais, dá tempo de modificar a existência, se preocupando em ser. Você não vai deixar de ter, mas o que tem, fica. O que é, vai. Valorize os recursos pela sua utilidade, pelas posses econômicas da condição da sua indispensabilidade para fomentar o progresso humano e diminuir as aflições que assolam os irmãos sob os camartelos das duras provações e expiações redentoras. O que a gente tem, que ele sirva de sustentação para que a gente possa ser, mas que a gente possa usar o ter, parte dele, em algum aspecto, seja ele por financeiro, por diminuir a dor, diminuir o frio, dentro da tua condição, para que isso se torne dignificado, santificado a cada momento. Não submetas ninguém aos teus caprichos em consequência do enganoso poder temporal, que logo mais perderá. Todo mundo perde nesse sentido, né? Aprenda a ser feliz com o que você tem hoje. Libera qualquer tipo de excesso em benefício dos que sofrem carência e se encontram em necessidade. Tudo que te sobra, tira da tua vida. Não estou falando para que a gente pegue tudo que temos como uma previdência para o futuro, a gente dispense ele, não é essa a proposta. Mas aquilo que nos sobra. Aquilo que não é realmente necessário. Em casa nós temos algumas regras que tentamos seguir ao longo do tempo. Não usa há mais de 6 meses, não serve mais para ficar dentro do guarda-roupa. Entra uma peça, obrigatoriamente tem que sair outra. Não se acumula se tem o necessário. Alegra-te com a honra de repartir e poder servir. E quando haja dúvida na forma de agir, pensa na possibilidade de que poderia ser aquele que agora te pede. Faz então o que anelarias receber. Gente, que tapa de luva de pelica. Esse parágrafo. Deixa eu tomar uma água, eu estou engasgado. Meu Deus do céu, chegou a me arrepiar. Vamos ler de novo? Vai comigo lá. Escreve aí o que você achou desse parágrafo, gente. Alegra-te com a honra de repartir, de poder servir. E quando você tiver dúvida de como agir, quando você tiver uma dúvida de como você deve agir, pensa na possibilidade de você estar do outro lado, como se fosse você que estivesse pedindo. E você vai ter a resposta de como você deve agir. Não significa que você vai sair dando tudo para todos. Mas às vezes você vai também utilizar o ato de doar como uma forma de educar positivamente. Teve dúvida? Pensa como que você gostaria de estar do outro lado. Gente do céu. Eu nunca tinha pensado desse jeito aqui, depois que eu li isso aqui. Faça então o que você gostaria de receber, da maneira que você gostaria de receber. E você já vai ter a resposta.
Acende a luz do bem onde você estiver, onde estejas. Com quem te encontre, em todo lugar. Em todo lugar. Não é que você vai sair pregando o espiritismo. É conforme Francisco de Assis nos propôs oportunamente de falarmos de Jesus o tempo inteiro. E quando for necessário, tocar no nome dele. Ou seja, falarmos pelas nossas ações. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui na Terra. A gente já estava nos planos celestiais. Mas a proposta é a gente tentar. E a gente tentar fazer melhor hoje do que a gente foi ontem. Começa como? Como que a gente começa? Quer melhorar? Olha que espetáculo. Ela já dá a dica aqui no livro, eu vou ler agora. Começa exercitando o verbo servir nas tuas experiências diárias, mediante gestos simples de simpatia, até conseguires a doação de tudo que retém, de que te sobra na retaguarda. Veja, ela não nos propõe e não nos pede, a espiritualidade não nos pede a iluminação do dia para a noite, como nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. É pouco a pouco. Tudo aquilo que a gente vai com muita fome ao pote, a gente derruba o pote. A pessoa nunca fez exercício na vida. O dia que resolve fazer, resolve tirar o atraso de 5 anos de sedentarismo. Aí se quebra inteiro, se machuca. Você entende? Nunca fez uma dieta na vida e resolveu fazer uma dieta, não come mais pão, não come mais nada, passa fome. É os extremos do desequilíbrio. E assim também fazemos em termos de evolução, de pseudo-evolução espiritual. Aí a gente vê a palestra que a criatura mais paciente do mundo engole tudo, tem um problema no estômago, tem que tomar um pantoprazol para aguentar. Porque está engolindo tudo e acha que está evoluindo, acha que está sendo mais paciente. A pessoa paciente, ela não se irrita, ela não engole, não dá problema. Ela simplesmente é paciente. Joana de Ângeles nos propõe, começa devagar, criatura. Vai com calma. Começa pela atitude, verbo, servir. Tendo atitude de mais simpatia no dia a dia. Nas tuas experiências diárias, perante gestos simples, até lá um dia você conseguir a doação de tudo que está na tua retaguarda. Verdadeiramente livre é aquele que, em qualquer condição, encontra-se feliz e pleno, sem medo do futuro nem angústias do presente. Essa conquista, verdadeiro tesouro, somente se consegue através da renovação interior para melhor e do hábito, exercício da solidariedade humana. Lembra lá de Sócrates, onde ele fora obrigado a tomar secuto, veneno, para matar 70 cavalos na tigela de alabastro, conforme nos diz a filosofia. E ali, durante a noite, ele fora convidado por uma sécula seu, por um seguidor seu, a fugir da cadeia. E ele diz, eu não estou preso, em nenhum momento estive preso, eu sou livre. Mas eles vão te matar, amanhã vão te envenenar. Não, meu corpo vai morrer, eu vou continuar vivo. Eu vou continuar vivo, pois jamais estive preso. Jamais morri. Meu corpo vai desencarnar, eu continuarei. E continuo até hoje. E nós? É essa liberdade de tudo aquilo que temos, não temos, das pessoas, que só fica perto de nós de maneira verdadeira quem está afinizado a nós. E seguindo para a parte final, do trecho final do texto, quase finalizando, a liberdade externa tem sido meta relevante da sociedade na superação dos preconceitos e privilégios infelizes impostos pela estupidez de superioridade de classes sociais, de credos, de posses, em luta pela igualdade de todas as criaturas humanas. Olha a dica. Não te satisfaças, porém, somente com esta conquista. Vai além. Seja livre do egoísmo
e das suas mazelas perturbadoras. Viverás além da morte, e te utilizarás dos tesouros amor que consigas acumular na trajetória carnal. Se fica, para mim pelo menos, lendo esse texto, estudando com vocês hoje, fica esse recado. Tudo que temos, fica. O que somos, levamos. Que a gente possa, durante essa semana, ser mais, tentar ser. Se a gente não conseguir, a gente tenta de novo. Já estamos há várias existências nessa labuta. Que possamos contar com o apoio dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais, para que semana que vem, a segunda-feira, sempre às 20 horas, a gente possa estar reunido para o nosso próximo estudo. Ficou uma dúvida? Alguma questão? Finalizando o vídeo aqui, vai lá e comenta no vídeo. Dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse link no WhatsApp, no grupo da família, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Meus amigos, muito obrigado. Rodrigo Bortoleto fala-se, você tem que ver a cara da minha filha de 8 meses prestando atenção nas tuas palavras do estudo. Aluna concentradíssima por aqui. Obrigado, Rodrigo. A Thelma colocou, quando auxiliamos ao próximo, fazendo a caridade, nossos problemas se tornam mais leves, pois olhamos tudo com mais leveza. A Juliana colocou, o Espiritismo me trouxe a tranquilidade de saber que nada é para sempre, que cada situação que vivemos, cada perda, conquista são transitórias, me fazendo aprender a apreciar os momentos da vida. A Chara Eleni, primeira vez que estou ouvindo, comecei a entender alguma coisa. Obrigado a você. Pessoal, obrigado a todos pela companhia, pela alegria de tantos amigos aí estar conosco na segunda-feira estudando, é uma alegria imensa. Que estamos sentindo falta da sua oração para finalizar. Vamos fazer uma prece então. Senhor Jesus, muito obrigado pela bênção do existir, que a tua luz recaia sobre as nossas casas, os nossos lares, as pessoas que estão nos outros cômodos, que possamos nos libertar dos apegos que criamos para nós mesmos, dos apegos pelo que temos, pelo que gostaríamos de ter, pelas pessoas, sabendo que a única coisa que nos pertence de maneira real são os nossos pensamentos, palavras e ações. Que esses possam ser dirigidos pela tua luz, pelo teu exemplo. E se titubearmos e tropeçarmos, Senhor, dá-nos tua mão para que possamos nos reerguer e seguir em frente. Que assim seja e que Ele nos abençoe a todos. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado.